Olá, veja como você vai saber se é de Deus ou não. Através dessa live agora você vai começar a entender se você realmente é de Deus. Mas antes de eu continuar com essa live, eu gostaria que todos que amam a obra de Deus, que gostam da palavra de Deus, que a Bíblia diz que a palavra de Deus é o melhor alimento que tem, que se inscrevesse no meu canal. Se inscreva no meu canal para que eu possa expandir mais os vídeos, as lives. Porque Jesus, ele se agrada quando você prega a palavra dele. Então, se você é realmente uma pessoa de Deus, aceita a palavra de Deus, se inscreva no meu canal, que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Porque o meu objetivo aqui não é falar mal de ninguém, nem me levantar contra a dominação nenhuma, e sim esclarecer o porquê, o sofrimento de muitas pessoas que hoje, por falta de entendimento, sofrem. Então, após toda essa live, você vai entender o que está por trás do sofrimento das pessoas e a cegueira espiritual que o mal coloca na pessoa. Veja o que diz a Bíblia aqui no livro de Mateus, capítulo 2, verso 13, diz assim: Eis que um anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: Levanta e toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito, e demora lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Então veja bem, tudo que o diabo vê, ou tudo que tenta atrapalhar os planos do diabo, ele vai se levantar. Porque isso desde o princípio, quando Jesus nem tinha chegado no mundo, ele recém estava no ventre da mãe, o diabo já sabia o futuro daquele menino, que ia ser o Salvador, aquele que ia salvar a humanidade toda, aquele que ia levar a maioria das pessoas que aceitar ele à salvação, ao reino do céu. Hoje é a mesma coisa quando você vê uma pessoa de Deus pregando a palavra de Deus, ensinando as pessoas, abençoando, tirando as pessoas da escravidão, da mão do diabo, como eu saí da mão do diabo. É lógico que Satanás vai se revoltar. Por isso que Jesus, ele pegou e disse aqui no livro de Mateus 5, 10, ele disse assim: Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados são vós quando se injuriares, te perseguir, mentir, dizer todo mal contra vocês por minha causa. Exaltai e te alegrai, porque é grande o teu galardão lá no céu. Então, meu amigo, minha amiga, quando você é perseguido, odiado, você está no caminho certo. Porque a luz que está em ti incomoda as pessoas que ainda não têm Deus. Essa luz aí que Jesus te dá quando ele te escolhe, incomoda muita gente. Tu quer ver se é verdade ou não? Aqui na nossa igreja, quantas pessoas foram beneficiadas através de bênçãos maravilhosas na família? E por que hoje elas têm mágoa, têm ódio da minha pessoa, que um dia Deus usou as minhas mãos para abençoar essas pessoas e hoje elas estão me odiando? Eu já perdi a conta de tantas pessoas que eu fiz bem e hoje me odeio, hoje tem mágoa. Por que isso? Porque a palavra de Deus tem que se cumprir. Por isso que para você saber se você é de Deus ou não, você tem que passar por isso aí. Porque se você não passar por isso, você tem que
orar mais e perguntar para Deus o que Ele quer fazer na tua vida. Porque tu não tem certeza que é de Deus. Tu vai só ter certeza se você é de Deus quando você é perseguido, odiado, caluniado e defamado. Sempre digo para as pessoas aqui na nossa dominação que a nós é como nós andar com a roupa lá do avesso, tudo é o contrário. Hoje as pessoas querem agrado, querem elogio, querem bajulações. E o servo de Deus, aquele que realmente é nascido de Deus, ele tem que ser perseguido para que a palavra de Deus venha se cumprir. Mas eu fico triste com pessoas que às vezes até familiar perseguindo o próprio pai, a própria mãe, o próprio irmão. Mas Jesus já tinha dito que os inimigos de vós serão da própria família. E pessoas essas que foram um dia ajudadas, tá? Não vigiaram. Não vigiam, porque é pregado dentro da igreja que toda pessoa que se volta para Deus, que quer andar certo, o diabo ia enviar os filhos dele. Porque essas pessoas que perseguem uma pessoa de Deus são filhos do diabo, como diz lá em 1ª Epístola de João. Entendeu? Que tem os filhos de Deus e os filhos do diabo. É muito triste falar sobre isso, mas é a palavra de Deus. Então, às vezes você não entende, porque você fica até pensando, mas o que aquele homem está fazendo de errado, que tanta pessoa sai da igreja dele odiando ele, falando mal dele. É simples de entender. A luz incomoda as trevas. A própria Bíblia diz que não há união entre a luz e as trevas. Porque essas pessoas que falam mal, que gostam do prato, porque não tem luz. Quando uma pessoa ela tem mágoa de alguém, ela persegue aquele que é de Deus, ela é infeliz por dentro. Nem saúde ela não tem. Eu duvido que essas pessoas que guardam ódio, mágoa, que gostam do prato, que tenham saúde. Eu duvido. Porque isso aí, ela não vai prejudicar aquela pessoa que ela está com ódio, com mágoa. E assim mesmo, vai trazer doença. Essas pessoas são infelizes, elas não têm alegria. Elas não têm bênçãos grandes na vida dela. Mas isso, meu amigo, isso tem que acontecer. Porque se você é de Jesus, você vai ter que passar o que Jesus passou. Jesus também passou por isso. Jesus, qual é o mal que Jesus fazia? E por que mataram ele? Porque o diabo, ele se revolta quando uma pessoa de Deus quer salvar. A Bíblia diz lá no livro de Provérbios, salva aqueles que estão cambaleando para a morte. Tu acha que o diabo vai ficar dando risada quando um pastor, um servo de Deus, salva aquela pessoa através da fé? O diabo vai ficar batendo palma? É lógico que não. Ele vai vir com toda a força. Mas, meu amigo, minha amiga, para resumir, essas pessoas que perseguem a pessoa de Deus, elas vão acabar se destruindo. Porque está escrito, tá? Mas tem o exemplo de Daniel, quando foi largado na cova do leão. Os que colocaram ele dentro da cova do leão, tá? O leão não conseguiu matar Daniel, porque o anjo tapou a boca dos leões. Mas aqueles que caluniaram, que fizeram fofoca, que tentaram destruir Daniel,
Foi eles que foram colocados na jaula do leão e morreram, esmagados nos dentes do leão. Você tem que tomar cuidado, você que persegue um crente, que persegue um pastor, que o mal às vezes vem para ti. É a mesma coisa que a mágoa. A mágoa é como tu cuspir para cima, ela vai vir para ti. Nós temos vários exemplos de pessoas que tentou destruir os outros e ela mesma se destruíram. Entendeu? É só tu ler a Bíblia. Todos aqueles que se levantaram com aquelas pessoas de Deus não tiveram bom êxito, não. Foram tudo destruídos. Temos vários exemplos. Olha a rainha da Pérsia. O que aconteceu com Marcodeu? Ele tinha feito uma forca para enforcar o servo de Deus. No fim, quem é que se enforcou? Ele mesmo. Às vezes você está fazendo uma copa para você mesmo se enterrar. Porque está escrito que ninguém pode destruir uma pessoa que é de Deus. Está para nascer. O único que pode destruir essa pessoa de Deus é ela mesma. Só ela. Que calúnia, defamação, perseguição, ódio, mágoa, nada disso vai conseguir destruir com uma pessoa que realmente é nascida de Deus. Amém, queridos? Espero que eu tenha te esclarecido, porque às vezes a pessoa fica em dúvida. O que será que essa pessoa está fazendo que tanta pessoa fala mal dela? Por que está saindo tantas pessoas da igreja? E eu acho que depois que você escutou a live, você vai entender o porquê e a razão. Amém, queridos? Que Deus continue abençoando você e a tua família, em nome do Senhor Jesus.